Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Ondas de calor, tufões, tornados e ciclones tropicais, mesmo em regiões que geralmente não são afetadas por esses fenômenos. Aumento da temperatura dos oceanos e do nível do mar. Degelo das calotas polares. As mudanças climáticas vêm ocupando cada vez mais espaço nos noticiários e muitas delas estão associadas às ações do ser humano no planeta, como a emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Para discutir as mudanças climáticas, convidamos Neilton Fidelis da Silva, professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, Paulo Antônio de Souza Júnior, da Companhia Vale do Rio Doce, e Clarissa Kassab Dana, consultora do programa AEB Escola e da ONG Ipoema. Ligue para a gente e participe você também do Salto para o Futuro. O nosso número é 0800 21 6689. Para enviar suas perguntas por fax, o número é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se preferir, participe pela internet. O nosso e-mail é salto@tvabrasil.com.br. Elevação do nível do mar, zonas costeiras inundadas, redução da produtividade agrícola e perda na biodiversidade. Essas previsões, de acordo com o painel intergovernamental de mudança do clima, podem se tornar realidade nos próximos 50 anos. Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão enfrentar ao longo do século XXI. O aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos pode trazer sérias consequências, que vão desde a elevação do nível do mar até uma maior incidência de doenças tropicais, como a dengue e a malária. A desertificação de algumas áreas do planeta também poderá acontecer. O aquecimento global está intimamente ligado ao efeito estufa, e o efeito estufa é intensificado por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural em usinas termoelétricas, veículos e indústrias. Aliadas ao desmatamento, essas atividades liberam os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, formam uma barreira que impede que o calor da superfície terrestre seja dissipado para o espaço. O resultado é o aumento da temperatura. As mudanças climáticas nos próximos 50 anos podem acarretar impactos negativos nos ecossistemas, aumento da frequência e intensidade de ciclones e furacões e ainda a contaminação de lençóis freáticos com água salgada. Para evitar que essas previsões se concretizem, vários organismos e governos de diversas partes do mundo têm se articulado na definição de acordos, protocolos e políticas públicas. Bom, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela participação, pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Neilton Fidelis da Silva é pesquisador do Instituto Virtual de Mudanças Globais, da COP, da UFRJ. É professor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, o Cefet, e integra a assessoria técnica da Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Neilton, a gente viu ali na reportagem a reação dos setores da sociedade, de governos de todo mundo aos problemas ambientais ocasionados aí pela intensificação da emissão de gases causadores do efeito estufa. Essa reação tem sido, de uma forma geral, bem sucedida? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a produção do Salto para o Futuro e parabenizar pelos 15 anos de programa. Né? Obrigado. E, bom, é uma pergunta um tanto complexa, a gente entender como se os resultados das ações que caminha para reduzir, ou controlar não seria a palavra, mas que caminha para compreender e ações que venham a tornar esses efeitos do aumento da temperatura menor no mundo, a gente tem que entender o mundo como blocos econômicos, o mundo como países com seus interesses particulares. Então, um mundo industrializado, um mundo não industrializado. De uma maneira geral, é um tema muito recente, então essas ações elas estão em processo. Quer dizer, os resultados começam a ser impostos
no correr do fazer, ou seja, o protocolo, que agora é um tratado, ele tem 1 ano, quer dizer. Então, há um esforço mundial, sem dúvida, mas há também... O Tratado de Quioto que você cita. Agora o Tratado de Quioto, que tem 1 ano, quer dizer, as ações, elas caminham. A forma recente, o caráter desafiador do tema é que é muito complexo para se dizer. Se você dizer que as ações não têm sido satisfatórias, você estaria negando um esforço mundial na tentativa de compreender, inclusive propor ações concretas para o efeito da mudança do clima. Certo. Clarissa Kassab Dana, a nossa segunda convidada, é consultora do programa AEB Escola e das ONGs Ipoema e Mão na Terra. A Clarissa também é gestora do projeto Sombra da Mata, um projeto de inclusão social de crianças e jovens em Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal. Patrícia, a gente conversava antes do programa começar e você me dizia que essas ONGs, tanto a Ipoema quanto a Mão na Terra, atuam na área da educação ambiental. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a educação ambiental pode contribuir para que a gente tenha aí uma geração e também uma sociedade mais consciente para a importância dessa temática ambiental. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui podendo somar com a minha experiência nessa área de inclusão social e educação ambiental aqui no programa. Eu procuro muito contextualizar um pouco a linguagem científica e espacial das pesquisas, especificamente sobre a nossa temática das mudanças climáticas, contextualizar para uma linguagem mais palpável, mais adaptada para crianças e jovens. Então, quando se fala em mudanças climáticas, ao mesmo tempo as escolas precisam estar potencializando a questão da consciência, da conscientização de crianças e jovens quanto às limitações do planeta em que vivemos e também da responsabilidade assumida pelo ser humano a respeito da preservação ambiental. Portanto, eu acredito que a educação ambiental vem somar, vem compor demais como um tema transversal nas escolas e a escola, portanto, deve propor reflexões e ações no âmbito da educação ambiental, por meio de práticas que fortaleçam, que busquem o desenvolvimento sustentável. Então, o que vem a ser sustentabilidade? Trazendo para uma linguagem bem, mais uma vez, bem adaptada, bem simplificada. Essa discussão, desculpa te interromper, só para contribuir, essa discussão pode estar presente na escola desde que série, por exemplo? Crianças de qualquer idade podem estar envolvidas em projetos desse tipo? Desde a idade, a criança já... Porque ela nasce, desde quando ela nasce, ela já está respirando, ela já está sentindo os elementos da natureza, ela já precisa de água, enfim. Desde a barriga da mãe, a criança já está dentro de um ambiente líquido, né? Então, a gente... é muito importante que a gente perceba que nós também somos a natureza, nós também somos meio ambiente. Né? Então, eu estava falando sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade significa satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de futuras gerações estarem satisfazendo as suas. Então, a escola, dessa forma, ela precisa ser um modelo para a mudança. Ok, nosso terceiro convidado, Paulo Antônio de Souza Júnior, é pesquisador da Companhia Vale do Rio Doce, no Rio de Janeiro, e atua na área de mudança climática. Paulo, gostaria que você falasse para a gente por que uma empresa de mineração como a Vale do Rio Doce pesquisa e atua nessa área de mudanças climáticas. Bom, nós temos muito a fazer, sobretudo muito a conhecer a respeito do tema e muito a trazer para os próprios negócios que desenvolvemos. Para lhe dar um exemplo, o minério de ferro, que é explorado pela Companhia Vale do Rio Doce, é exportado para a Europa, para países, por exemplo, como o Japão também, que vivem sob uma contingência de uma limitação das emissões de gases de efeito estufa. O nosso minério é o melhor minério do mundo, por exemplo, com vistas à redução de emissões de gases de efeito estufa. O maior concorrente da Vale, por exemplo, os minérios australianos, emitem muito mais gases de efeito estufa durante o processo de produção de aço. Dentro da Vale do Rio Doce, dentro de uma companhia, por exemplo, de mineração, isto é algo extremamente importante e a Vale então vem ajudar, por exemplo, os clientes da companhia dentro de um processo de redução que eles têm que fazer. Então é uma realidade que está inserida dentro do próprio negócio. Para saber que reduz mais ou menos é preciso fazer pesquisa, e nós fazemos muita pesquisa dentro da Vale do Rio Doce. Uma outra vertente desse projeto são os projetos de redução
de captação do CO2 que está na atmosfera. Nós temos gases de efeito estufa na atmosfera e podemos captá-los dentro dos processos de plantação, dentro dos projetos florestais da companhia em todo o Brasil. Então nós temos projetos florestais extremamente extensos, projetos novos e também projetos já existentes. Então se você, por exemplo, quer conhecer um pouco desses projetos, você pode visitar o site da companhia e lá, por exemplo, ver todos os projetos. É o www.cvrd.com.br. E lá você vai ter, por exemplo, uma série de ações determinadas e bem claras, ações que determinam, então, o desenvolvimento sustentável na direção de um melhor mundo para todos. Já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente é a Juraci, do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Juraci? Tudo bom, meu querido. Boa noite a todos, né, Murilo, os convidados, equipe de produção do programa Salto para o Futuro, telespectadores e professores de todo o Brasil. Desejando já a todos um bom final de semana. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Floriana, no Rio Grande do Norte. Como o professor pode introduzir essa problemática do efeito estufa em sala de aula? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Juraci, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Então, Clarissa, você aí também atua nessa área de educação. Sim. Como é que você pode responder aí a Juraci? Então, dentro dessa visão da educação ambiental, existe um termo que, na verdade, é uma filosofia chamada permacultura. E o que vem a ser a permacultura? É um modelo ideal de cultura sustentável. Ela cuida da ética relacionada ao cuidado com a terra, cuidado com as pessoas e cuidado com a partilha dos excedentes. Então, a permacultura, ela envolve observação da natureza, e aí vai a minha dica. Então, quando se trabalha com crianças na área de educação ambiental, levar as crianças para além dos muros da escola, além da sala de aula, ir para as atividades ao ar livre. Então, observar a natureza, imitar os padrões da natureza. Por exemplo, a natureza é muito pouco retilínea, normalmente ela é curvada, tem formas arredondadas, mais orgânicas. Então, portanto, a gente não deve tratar a natureza assim, de uma forma tão dura, tão rígida, tratar a natureza com mais maleabilidade. Então, é preciso falar nas escolas, por exemplo, sobre mudanças de padrões de consumo, conscientizar, estimular a atitude consciente a respeito de um consumo mais sustentável. Então, existem 3 termos dentro da educação ambiental muito importantes, professora. Um deles é a questão de evitar e reduzir a produção de lixo. Então, exemplificando, quando for ao supermercado, usar caixas de papelão, levar uma sacola de pano. Outro termo importante é reutilizar, passar adiante, comprar de segunda mão, ou então usar vasilhames de vidro para fazer as compotas de geleia. Então, isso é reutilizar. E existe um terceiro termo, finalizando, sobre a questão de reciclar. Reciclagem envolve a mudança da matéria. Então, é uma garrafa PET que vira camiseta, é um tubo de pasta de dente que vira telha. Hoje em dia, já temos muitos processos industrializados. E na escola? A escola pode trabalhar muito nesse termo da reciclagem, quando ela utiliza a transformação do seu lixo orgânico, transformando em adubo natural para as próprias plantas da escola. O Neilton me fez um sinal aqui dizendo que também gostaria de comentar, mas a gente está com a Maria José do Maranhão já na linha. Aí você aproveita e responde a Maria José e a Juraci do Rio Grande do Norte. Maria José, você me ouve? Tudo bem? Tudo bem. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Gostaríamos de ouvir sugestões para trabalhar a conscientização dos nossos alunos e comunidade escolar sobre os problemas que os gases de efeito estufa trazem ao meio ambiente e, consequentemente, à população. Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, também pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Neilton, bem dentro do que dizia também a Juraci. A professora Juraci fez uma pergunta que sintetiza, acho que a ideia, né, desse programa. Quer dizer, levar a questão da mudança climática, do efeito estufa para a sala de aula
é possível em todos os ramos do pensamento. Porque se você percebe, quer dizer, o grande marco que a sociedade teve, né, que é o marco que que definiu no futuro o problema da mudança climática, é quando o homem deixa de ter uma produção de energia a partir de fontes renováveis. Quer dizer, e esse marco é a Revolução Industrial. Quer dizer, a partir da Revolução Industrial que o homem passa a fazer uso de um recurso natural e não depositar esse recurso novamente na natureza de forma integral como ele era. Então, o professor pode conduzir a discussão da mudança climática, do efeito estufa, pela questão de discussão do desenvolvimento, de modelos econômicos, da questão da saúde, ou seja, a mudança climática, ela permeia todas as outras disciplinas. A professora colocou muito bem, quer dizer, na questão da educação ambiental você pode ter ações, mas você pode trabalhar conteúdos a partir do tema gerador mudança climática em todas as áreas, na matemática, na ciência, na química, porque qual assunto que você venha a tomar sobre mudança climática, de certa forma, você está falando da mudança climática. Você está falando exatamente de quê? Da possibilidade de manutenção do homem na Terra. E essa possibilidade se dá como? Quer dizer, o homem é o único ser vivo que tem a capacidade de produzir e reproduzir seu meio de subsistência. Ele difere dos outros seres. Os outros seres fazem uso do recurso na natureza e não transforma. Então, o homem é o único ser que faz isso. Ele vai à natureza, ele tenta modificar essa natureza em seu benefício próprio. Então, a partir daí, para modificar essa natureza, o homem faz uso de vários conhecimentos. E esse conhecimento pode ser trabalhado na sala de aula sobre todos os aspectos. Depois eu respondo a professora Maria José. Tudo bem. Nós recebemos aqui, Paulo, um e-mail da TV Escola de Anápolis. A pergunta é das cursistas Josielma, Leila e Luzia. Obrigado pela participação. Elas dizem: sabemos que várias atividades realizadas pelo homem prejudicam o equilíbrio natural da Terra. De que maneira as pesquisas espaciais podem ajudar nesse processo? Bom, podem ajudar de muitas maneiras, né? Por exemplo, se você tem a previsão de um tempo, a previsão do clima, e observa grandes tempestades, como tivemos há poucos anos, o Catarina, que chegou à costa brasileira, você pôde mobilizar um grupo grande de pessoas para fora da área de risco. Isto é uma maneira, né, muito interessante de fazer uso da própria tecnologia espacial em favor do benefício da própria sociedade. Então, observação da Terra, por exemplo, com satélites, as imagens obtidas por satélites podem nos orientar a fazer melhor uso da Terra. O grande problema que aconteceu com Katrina nos Estados Unidos foi um uso desordenado, sobretudo, de regiões que não deveriam ter residências. E ao ter pessoas morando ali, elas ficaram num sistema extremamente frágil a qualquer mudança do clima. Observações do espaço, portanto, podem ajudar o homem a selecionar melhor onde construir suas próprias residências, pode ajudar as indústrias, por exemplo, a prever melhores lugares para construir suas próprias instalações, ou grandes projetos de transposições de rios, construção de gasodutos. Todos esses grandes projetos logísticos de grande porte, como ferrovias, por exemplo, como a própria Vale tem, podem e utilizam muito as imagens de satélite. Como governos e sociedades estão tentando controlar o efeito estufa? É o que vamos debater no próximo bloco. Salto para o Futuro volta já.